Olá, caros alunos, começamos agora mais uma videoaula e nessa videoaula nós iniciamos um conteúdo novo, que é o capitalismo. E vejam só, para nós trabalharmos esse tema, eu dividirei ele em duas aulas e cada aula vai se dedicar sobre um pensador em específico. Nessa primeira aula, trataremos o capitalismo a partir da perspectiva de Adam Smith, como condição de, na aula seguinte, nós podermos trabalhar o capitalismo a partir da visão do Karl Marx. Então, são essas duas visões, do Adam Smith e do Karl Marx. Por que delas? Porque o Adam Smith é um dos defensores do sistema e, portanto, vai apresentar uma perspectiva positiva do capitalismo. E, no segundo momento, nós trataremos a partir de Marx, que é um dos detratores do sistema, que vai produzir talvez a mais importante crítica ao sistema capitalista. Então, um defensor e o outro crítico do sistema. Assim, penso eu, que nós conseguiremos minimamente localizar os principais argumentos, situar os principais argumentos em relação ao tema capitalismo. Começamos essa aula com uma definição do sistema capitalista aos olhos do Adam Smith. Então, vamos lá. Sistema capitalista, para o Adam Smith, é um sistema econômico e cultural. Então, observem aqui que mais do que economia, nós estamos também tratando sobre um conjunto de valores, um conjunto de perspectivas no campo cultural, político, religioso, moral, enfim, que extrapola simplesmente a esfera da economia. É um sistema econômico e cultural baseado na propriedade privada. Mais para frente nós vamos dar uma atenção especial à propriedade privada, mas por hora apenas observem, a propriedade privada é o coração do sistema capitalista. Então, baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação em vista do lucro. Lembrando sempre, o capitalismo se move em busca do lucro, no livre mercado de oferta e consumo. Então essa é uma definição bastante genérica, mas ela é uma definição inicial que nos permite minimamente situar o sistema capitalista. Propriedade privada. Propriedade privada, retomando, é o coração do sistema capitalista. Sem a propriedade privada, toda essa estrutura, todo esse conjunto de valores culturais, toda essa organização econômica vem abaixo. E a propriedade privada, ela é fruto do trabalho. Usando aqui a argumentação do John Locke, o John Locke vai apresentar da seguinte forma: Deus criou o mundo e deu o mundo a todos os homens. Mas os homens, na medida em que trabalham, podem se apropriar de parte desse mundo, transformando esse mundo que é de toda a gente em propriedade privada sua. Ou seja, vamos pensar assim, a terra é de todas as pessoas, mas quando eu vou lá, cerco um pedaço de terra, começo a lavrar ele e começo a produzir nele, nesse momento, esse pedaço de terra começa a se tornar parte da extensão do meu corpo. Começa a se tornar uma propriedade privada minha. E, portanto, aquela terra que antes era de todos, agora com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu suor, se torna uma propriedade privada minha. É claro que o capitalismo, atualmente, ele tem uma definição mais ampla de propriedade. Mas a propriedade, lá para o John Locke, e aí a gente pode extrapolar para o Adam Smith, ela tem origem a partir do trabalho. Então, quando eu trabalho, eu transformo esse mundo que é de todos em uma propriedade privada minha. E mais do que isso, o Adam Smith vai entender a propriedade privada como sendo um elemento essencial à liberdade. Sem propriedade privada, não há a possibilidade de falarmos em liberdade. Aqui o Milton Friedman, em Capitalismo e Liberdade, vai reforçar e vai ampliar essa argumentação, entendendo que para que eu seja livre, é preciso que algo no mundo me pertença. Se não outra coisa, ao menos a propriedade privada do meu próprio corpo. Por isso, a propriedade privada, na visão do Adam Smith e de forma mais elaborada na visão do Milton Friedman, é condição sem a qual não há possibilidade de nós falarmos em liberdade. Então, a propriedade privada funda a liberdade.
Qual o objetivo a ser perseguido na sociedade capitalista? O lucro. O lucro é, na visão do Adam Smith, uma mão invisível. O que seria essa mão invisível? É essa mão que, embora nós não podemos percebê-la, afinal ela é invisível, né? Dentro dessa alegoria ela é invisível, mas ela orienta os homens na hora de tomar as decisões e orienta sempre em vista do lucro. Aqui eu posso utilizar uma segunda alegoria para tentar explicar aqui essa mão invisível. A ideia de uma bússola. Imagine então que você está perdido na mata, mas você tem a posse de uma bússola. Nesse caso, o que você faz? Olha para a bússola, vê uma direção que lhe interessa. Eu quero seguir o sul. Beleza, pega o sul e vai o sul sempre. Em algum momento você vai conseguir sair dessa mata. O lucro segue a mesma dinâmica. Está o empresário, então, lançado na sociedade de livre mercado e ele, para tomar uma decisão, está a todo momento olhando para o lucro e vendo em qual direção o lucro aponta. Portanto, tanto o lucro quanto a bússola são dispositivos que orientam as ações dos homens. Naturalmente, a bússola faz essa orientação no campo geográfico, enquanto que o lucro faz essa orientação no campo econômico. Se você quiser sair da mata, olhe para a bússola e siga a direção que a todo momento ela está indicando. Se você quer enriquecer na sociedade capitalista, olhe para o lucro e siga a todo momento a direção que o lucro está indicando. Próximo ponto, então, a concepção do Adam Smith de homem. E o Adam Smith vai trabalhar com a ideia de que o homem é um egoísta racional. Vejam só, para o Adam Smith, o homem é egoísta. E observem, ele não está entrando no mérito se isso é certo, se isso é errado, se é bom ser egoísta, se é ruim. Ele simplesmente está fazendo uma constatação. Os homens são egoístas. Gostando ou não, esse é um fato que as pessoas tendem a dar maior atenção aos seus problemas, às suas pretensões, do que as preocupações, as pretensões e os desejos das outras pessoas. Esse é um fato. E ele diz assim, olha, todas as pessoas são egoístas. Mesmo que alguém possa ser um pouco menos egoísta, ainda assim ele é egoísta. Ele tende a se preocupar primeiro consigo e somente depois com as outras pessoas. Existe até uma frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se tiver farinha para toda a gente, eu não me incomodo em dividir a farinha com as outras pessoas. Mas em uma situação que tiver pouca farinha, primeiro eu quero fazer a minha comida. Sobrando alguma coisa, aí podemos partilhar com as outras pessoas. E esse egoísmo aqui, o Adam Smith insiste dizendo assim, olha, as pessoas são egoístas. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se essa noite 10 crianças morrerem lá na Tailândia, eu conseguirei dormir tranquilamente. Porque são 10 crianças lá na Tailândia. Mas se em vez de essas 10 crianças desconhecidas virem a morrer for alguém que me é próximo, dificilmente eu conseguirei dormir com a mesma tranquilidade. Portanto, o que me é distante, a importância que eu confiro é menor. O que me é próximo, a importância que eu confiro é muito maior. Mais do que isso, esse egoísmo, para a gente não confundir, não é um egoísmo tacanho de se preocupar apenas comigo, eu, Paulo. Esse egoísmo aqui é um pouquinho mais amplo, de se preocupar com as pessoas que me são próximas. Então eu, os meus amigos, os meus parentes, enfim, as pessoas que em maior ou menor medida estão ao meu redor. Esse termo racional ele é estratégico nessa definição. O Adam Smith primeiro define o homem como um animal egoísta. Então eu, Paulo, primeiro me preocupo comigo, com os meus interesses. Mas mais do que egoísta, esse homem também é racional. E portanto, eu, Paulo, me preocupo comigo. Eu estou preocupado com a minha vida, com a minha prosperidade. Mas por vezes, na medida em que eu sou racional, eu sei que para prosperar eu precisarei do auxílio, da ajuda de outras pessoas. Sendo assim, eu vou estabelecer uma relação de cooperação com elas. Eu ajudo elas
porque amanhã depois elas poderão me ajudar. Eu auxilio elas numa situação aqui, porque depois elas poderão me auxiliar em uma outra situação qualquer. Por isso essa ideia de racionalidade. Então, eu sou egoísta, mas também sou racional. Eu me preocupo primeiro comigo, mas eu sei que para que eu possa prosperar, por vezes eu precisarei do auxílio das outras pessoas. Então eu vou ajudá-los, na esperança de que amanhã depois eu possa ser por elas ajudado. Né? Então, se eu ajudo 10 pessoas, significa dizer que amanhã depois 10 pessoas poderão me ajudar. Se eu ajudo 100, se eu ajudo 1000, terão 100 ou 1000 pessoas à minha disposição para me auxiliar. E o Adam Smith vai pontuar que o egoísmo é o motor da cooperação entre os homens. Isso é interessante porque normalmente a gente vê o egoísmo como exatamente o oposto da cooperação. Mas o Adam Smith vai dizer não. Olha, através do egoísmo, mesmo sem os homens ter a intenção de, um acaba cooperando com o outro. O Adam Smith apresenta um exemplo desse processo de cooperação. Pensemos da seguinte forma. Imagine que eu queira um pedaço de carne. Nesse caso, é mais fácil eu ir ao açougueiro e oferecer a ele algo em troca, sei lá, uma medida de carne, do que juntar as mãos e implorar pela boa vontade dele. Nesse caso, quando ele me oferece uma medida de carne e eu ofereço a ele um pedaço de pão, eu estou ajudando a ele e ele está me ajudando. Cada um pensando em si, um está cooperando com o outro. Essa é a ideia de cooperação a partir do egoísmo. Cada homem está preocupado apenas em si, mas de forma indireta acaba cooperando com o outro. Nesse exemplo, o açougueiro preocupado apenas consigo, ele sabe que para prosperar, para que o seu açougue prospere, ele precisa oferecer bons cortes de carne. E eu, preocupado apenas comigo, eu sei que para eu prosperar, eu preciso oferecer um bom serviço para a sociedade. Cada um preocupado apenas consigo, oferece o que tem de melhor para a sociedade. E o mais interessante desse processo de cooperação na visão do Adam Smith é que ele acontece de forma natural. Você não precisa de um governo central organizando. Você não precisa de leis obrigando, açougueiro, você precisa oferecer o melhor serviço. Isso vai acontecendo de forma natural. Próximo slide, então, a moral que perpassa a sociedade capitalista. Por vezes a gente pensa que não há uma moralidade na sociedade capitalista, mas, a seu modo, também há uma moralidade na sociedade capitalista. Qual? Essa moralidade utilitarista, em que a utilidade passa a ser o critério da moral. Se algo é útil, então é bom, então se faça. Se algo não é útil, então não é bom, não se faça. Aqui podemos fazer um paralelo entre essa moral utilitarista e o futebol. Vejam só, imagine um exemplo bem simples. Tem dois jogadores, o João e o Romário. O João é aquele jogador bonzinho, não discute com o técnico, não se envolve em confusão, não é expulso por fazer qualquer firula em campo, enfim, aquele jogadorzinho bom. Do outro lado você tem o Romário, que é exatamente o oposto, né? Ele é uma pessoa moralmente desprezível. Vive arranjando confusão com os torcedores, vive se metendo em confusão, volta e meia expulso para fazer alguma coisa ou outra dentro de campo. Mas tem um detalhe, o João nos últimos 10 partidas, ele fez apenas um gol, enquanto que o Romário nas últimas 10 partidas fez, sei lá, 17 gols. Pois bem, você é o técnico da equipe e precisa selecionar um dos dois para ser o camisa 9 do teu time na final. Qual dos dois você escolhe? O bonzinho, mas que fez um gol, ou o sujeito execrável, mas que fez 17 gols? Vamos concordar com uma coisa. Todos nós vamos escolher o Romário. Por quê? Porque ele entrega o resultado. A sociedade capitalista trabalha com esse entendimento. Não importam as intenções. Não importa se a pessoa é boazinha, se a pessoa é educada, se a pessoa é agradável. O que de fato vai importar é a utilidade. Dito de outra forma, entrega o resultado? Se entrega, é este que eu quero.
Simples. Essa é a visão na sociedade capitalista. Não importam as intenções, importa o resultado. Por isso dessa ideia utilitarista, né? Qual o critério da moral? A utilidade. Nesse exemplo aqui, o Romário ele é útil para a minha equipe, enquanto que o João, por mais que ele seja agradável, por mais que ele esteja dentro dessa moralidade cristã, ele não é útil, ele não entrega o resultado. Como se dá a organização da sociedade nessa sociedade capitalista? Para o Adam Smith, ocorrerá através de uma ordem espontânea, que ele vai chamar depois de mão invisível. Novamente a gente usa esse termo, né? Mão invisível, uma vez mais, é essa organização que acontece sem a necessidade de um órgão central que planeje e intencionalmente decida como se deve organizar a sociedade. Ele vai entender que isso vai acontecer de forma espontânea. Para o Adam Smith, todos os problemas e os dramas que acometem a sociedade, eles podem ser resolvidos via mercado. Então nós temos um problema de insegurança. Em algum momento alguém vai perceber que as pessoas estão inseguras e na medida em que as pessoas conferem um valor importante para a segurança, elas estarão dispostas a pagar por essa segurança. Então o mercado, percebendo essa demanda, vai criar aí uma empresa de segurança privada. Um segundo exemplo, vamos pensar aqui no campo da educação. As pessoas querem uma escola. Na medida em que o mercado percebe que as pessoas estão conferindo um grande valor para a educação e, por extensão, estão dispostas a pagar um valor significativo pela educação, o mercado vai lá e cria uma instituição de ensino. Portanto, nesse entendimento, né, a sociedade ela se organiza espontaneamente. O mercado, na medida em que vai percebendo as demandas das pessoas, vai se organizando para oferecer a elas o que elas querem. De todos os pontos que nós trabalhamos até aqui, de longe esse seria o ponto que mais demandaria tempo para nós conseguirmos explicar a contento esse conceito. Mas, para deixar aqui de forma simples e rápida, o Adam Smith trabalha com esse entendimento. A sociedade se organiza espontaneamente. Seria essa mão invisível que vai, sem que as pessoas percebam, organizando a sociedade. Próximo ponto, então, qual a função do Estado dentro dessa sociedade capitalista? O Adam Smith basicamente vai reduzi-la a duas funções: oferecer segurança e oferecer uma estabilidade jurídica. Garantidas essas duas condições, o Estado não tem mais o que fazer. Por isso que vai se entender que, para os capitalistas, o Estado deve ser mínimo. Aqui é essa ideia do Estado mínimo, né? O mínimo possível. Basicamente isso. Oferece segurança, oferece estabilidade jurídica e o restante deixe ao livre mercado, que o livre mercado vai atender a todas as demandas. Próximo slide, então, mercado. Aqui eu fiz 3 tópicos. Primeiro deles, o mercado é uma democracia dos consumidores. Entendamos da seguinte forma: em uma sociedade não capitalista, quem decide o que será feito ou o que não será feito? É o Estado. Vamos pegar aqui no campo da educação. No modelo atual, quem decide o que as pessoas devem aprender ou o que não devem aprender? É basicamente o Estado. Naturalmente, através de algumas pessoas específicas, né? Alguns eleitos, mas é o Estado que vai decidir o que as pessoas devem aprender ou não. No mercado, né? Nessa democracia de consumidores, quem decidiriam seriam os consumidores. Ou seja, vamos pensar assim, eu sou de uma determinada religião e eu quero que na escola se ensine aquela religião. Então eu vou colocar numa escola que ensine aquela religião. Se muitas pessoas também pensarem como eu, aquela escola vai prosperar. Eu não tenho uma religião e não quero que se ensine religião na escola. Eu vou colocar meu filho em uma escola que não ensina religião. E na medida em que muitas pessoas pensarem como eu, essa escola vai prosperar. Mas se não tiver muita gente que pensa como eu? Bom, se tiver um grupo pequeno, e esse grupo pequeno seja suficiente para pagar os custos e ainda assim dar lucro para aquele empreendedor, então aquela escola não vai, vamos dizer assim, prosperar, crescer, mas ela vai conseguir existir, ela vai conseguir
pagar suas contas e dar um lucro aí para o empresário. Portanto, isso seria essa democracia dos consumidores. Vai prosperar o que as pessoas, o que os indivíduos entenderem que é algo interessante. E não mais o Estado que no alto da sua superioridade decide o que o indivíduo lá na ponta deve aprender ou não dentro de sala de aula. Livre concorrência. A ideia da livre concorrência é bem simples, né? Qualquer pessoa pode ofertar no mercado o produto que bem entender. E quem vai decidir se aquele produto é bom ou não, se aquele produto condiz com o preço ou não, é o consumidor. Eu, Paulo, vou lá e ofereço uma camisa por R$500. E os consumidores estão achando que a qualidade da camisa condiz com o preço, eles vão comprar. Se o consumidor entender que até a camisa é interessante, mas o preço está muito elevado, eles não vão comprar. Então quem toma essa decisão é o consumidor. Aqui voltando nessa ideia de democracia do consumidor. Então não é o Estado que vai dizer, não, esse preço aqui é um valor abusivo para esse produto. Ou ainda, esse preço é muito alto por uma qualidade muito chinfrim. Quem vai decidir isso não é o Estado, não é uma agência reguladora do Estado, é o próprio consumidor. Se eu ofereço uma camisa de péssima qualidade, mas sei lá por qual motivo o consumidor julga que vale a pena comprar aquele produto, então deixa comprar. Ou inversamente, eu ofereço um produto de alta qualidade a um baixo preço, mas o consumidor, sei lá por qual razão, acha que não vale a pena, paciência. Em relação aos preços, vejam só, na sociedade capitalista, o que define os preços é a lei da oferta e da procura. Eu tenho uma grande oferta, sei lá, de camisas. Eu tenho 1000 camisas, mas eu tenho uma baixa procura por camisas, a tendência é que o preço baixe. Ou o inverso, eu tenho poucas camisas, mas há, por algum motivo, uma grande procura por essas camisas, o preço tende a elevar. Chegamos agora ao último slide que trata sobre o trabalho na sociedade capitalista. Nesse caso aqui a gente deixa um pouquinho o Adam Smith de lado e chamamos ao debate o Max Weber, que vai escrever a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e que vai ter uma grande contribuição para nós entendermos a importância do trabalho dentro da sociedade capitalista, ou ainda de como o trabalho na sociedade capitalista se torna um dever moral. Se antes da sociedade capitalista o trabalho tinha apenas a função de prover os recursos necessários para minha subsistência, na sociedade capitalista trabalhar se torna um dever. Max Weber vai perceber que dentro da ética protestante vai se conferir um novo significado ao trabalho, moralizando ele, de tal forma que trabalhar dentro da ética protestante é uma forma de mostrar seu amor a Deus, e não trabalhar, inversamente, é uma forma de mostrar o seu desprezo por Deus. O capitalismo vai pegar essa concepção e vai potencializar, levando as pessoas a entender que elas não devem trabalhar apenas por uma questão econômica. Novamente, prover os recursos necessários para sua subsistência. Elas devem trabalhar porque, ao fazer isso, elas demonstram seu amor a Deus. Não vou me estender muito nessa temática, porque a aula já está bastante longa, mas enfim, aqui finalizamos. Eu penso que conseguimos minimamente situar os principais pontos sobre o capitalismo na visão do Adam Smith. Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo Classroom e a gente tenta resolver.